Tônio, tá sem som? Tá sem som. Então desliga aí, Ana, por favor. O som. Não. Bom, boa noite, pessoal. Vocês estão me escutando? Sim. Sim. Okay. Tá. Então tá bom. Bom, pessoal, a gente vai fazer uma palestra a respeito da questão de outorgas, tá? Quem tiver qualquer dúvida, por favor, aperta aí embaixo na mãozinha que a gente vai tentar responder a pergunta de todo mundo, tá? O assunto é bastante amplo, mas e a gente fez de uma certa forma um guia para principalmente atender o pessoal aqui da região, mas qualquer pessoa vai estar contemplada, e se tiver alguma dúvida, por favor, fique à vontade de perguntar, tá bom? Eu vou apresentar, então, uma série de slides aqui a respeito disso, tá ok? Bom, como é que começou essa história de gerenciamento e outorgas de recursos hídricos, né? O que é isso, para que serve e quem deve ter as outorgas, tá? A maior parte das pessoas, da minha idade principalmente, a gente foi criado dizendo que o Brasil, isso era ensinado em escola, que o Brasil era um país muito rico em água e que a gente era abençoado por Deus e etc, etc e tal, e que a água nunca ia faltar no Brasil, assim como não tem nenhum tipo de acidente natural aqui no Brasil. Tanto uma coisa quanto a outra não é verdade, principalmente com relação à água. Em 1988, a Constituição Federal ela reconheceu que a água ela é um bem finito, tá? Que tem valor econômico e que, então, passava-se a reconhecer a água como um bem econômico e dar ao usuário uma indicação do seu real valor, tá? A segunda premissa que foi colocada é incentivar a racionalização do uso da água e obter recursos financeiros para o financiamento dos programas e intervenções contemplados nos planos de recursos hídricos. Isso parece ser uma coisa... estão colocando um novo imposto. Na verdade, não. Existe uma contribuição
para alguns setores da economia, indústria, o comércio, irrigantes muito grandes, que eles pagam uma taxa, mas essa taxa é irrisória comparado, por exemplo, à água que o metro cúbico você paga para uma empresa pública de abastecimento. É coisa de 0,01 centavo para cada 1.000 litros de água, tá? Então, essa é só para se ter uma ideia com relação a isso. Por exemplo, uma pessoa que gasta 5.000 litros de água, 5.000 metros cúbicos por mês, paga aí alguma coisa em torno de R$ 50 de tarifa para os comitês de bacia. Eu vou explicar isso mais para frente, mas esses valores são... quem gerencia isso são os comitês de bacia, e esses comitês de bacias nem todos cobram a água ainda por uma questão até de volume de água outorgada nesses locais. Só um minuto, por favor. Ana, dá para você fechar a porta por causa do cachorro? A União, ela deu transferiu, vamos dizer assim, o sistema de gerenciamento de recursos hídricos e critérios de outorgas de direito de uso, ela tinha que montar isso, e a ideia, isso é de 1988, 9 anos depois tem a lei de 9.433, de janeiro de 97, que coloca que os estados passam a ter a fazer a legislação própria para que essas outorgas sejam concedidas, e, na verdade, os estados se dividiriam em comitês de bacia regionais, né? Então, é um comitê de bacia hidrográfica. O que esses comitês fazem? Eles olham para aquela bacia específica e quais são os interesses. Nós estamos, a maior parte de Piedade, por exemplo, está dentro da bacia do Médio Tietê-Sorocaba. A bacia do Médio Tietê-Sorocaba, ela já tem uma taxa para pagamento do consumo dessa água outorgada, tá? Veja bem, todas os comitês, e isso até por uma questão estadual, não se cobra o consumo de água de pequenos e médios agricultores, tá? A gente só fala em cobrança para a agricultura para quem tem uma captação de água muito alta, tá? Então, essa é uma questão. Para vocês terem uma ideia, o nosso comitê aqui, que é do Médio Tietê Sorocaba, ele, com a verba desse dinheiro, dessas outorgas, ele conseguiu fazer, ou está conseguindo fazer, a despoluição do Rio Sorocaba, tá? Então, o Rio Sorocaba, até uns 8 anos atrás, ele era um rio que você não podia pegar água para fazer, nem em Sorocaba, você não podia pegar essa água para tratar e fazer consumo humano dessa água. Hoje, o Rio Sorocaba já é um rio muito melhor, porque foram feitos
foi feita a interceptação de vários lançamentos de esgoto, etc. e tal. Quem conhece a região, conhece Sorocaba, sabe que na Marginal tem um monte de lugares onde você tem captações de esgoto, e isso é lançado lá para frente, lá embaixo, na coisa onde é tratado e depois lançado. Tá? Então, esse é um dinheiro que não é mal empregado. Por quê? Esses comitês de bacia hidrográfica, eles são tripartites, né? Tem uma porção do comitê que é dos órgãos ambientais do Estado, então CETESB e DAE fazem parte. A administração pública municipal dos municípios que estão dentro dessa bacia, e a sociedade civil. Para quem é aqui de Piedade, de Biúna, aqui da região, sabe que, por exemplo, a APA de Tupararanga, ela tem uma série de restrições de uso, etc. e tal, e isso tudo ela obteve, e ela é muito atuante dentro do Comitê de Bacia Hidrográfica aqui do Médio Tietê, Sorocaba. Ela conseguiu dentro dessa bacia. Para vocês terem uma ideia como é que é essa divisão, está aí o mapa do estado de São Paulo. Cada região colorida aí é uma bacia específica, tá? Essas bacias tem uma coisa que é interessante, que se preste atenção, é que elas têm, por exemplo, essa aqui, que é a bacia, a gente chama de PCJ, que é a bacia do Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Essa foi, na verdade, a primeira bacia que realmente se organizou em vários sentidos administrativos. Por quê? Porque sai dessa bacia a água que abastece o município de São Paulo. Tá? Então, aí está o rio Atibaia, tem o rio que são várias barragens, tá? Que captam água e são mandadas para a Grande São Paulo. Então, eles tiveram que se organizar. Por quê? Porque também é uma das regiões do estado de São Paulo onde tem o maior consumo. É uma região de Campinas, toda aquela região que vai até Limeira, Piracicaba, Indaiatuba, Salto. Então, o que acontece? Nessa região você tem uma industrialização muito grande e você tem muito consumo de água, tá? Tem muita captação de água nos córregos, nos rios, água subterrânea, etc. e tal. Então, esse pessoal, realmente, eles tiveram que se organizar muito cedo. A nossa região é essa região verde aqui, tá? Que eu não sei se eu consigo, eu não vou conseguir ampliar, deixa eu ver. Não vou conseguir. Mas se vocês quiserem, depois eu tenho esse mapa de uma forma que dá para a gente dar uma olhada melhor. E tem uma coisa muito interessante nesse mapa aqui. E a cidade de Piedade, que está basicamente aqui assim, tá? Ela é a única cidade do estado que pertence a 3 bacias hidrográficas diferentes. Ela participa da Médio Tietê Sorocaba, com os vales do rio Pirapora e do rio Sarapuí. Ela pertence a 14, que é do Alto Paranapanema, porque nasce aqui em Piedade o rio Turvo, que depois se encontra, vira Itapetininga e que depois vira Paranapanema e que vai embora até o rio Paraná. Tá? E também nasce aqui nessa região
acho que é Riacho Grande, Córrego Grande, alguma coisa assim, que desce para a 11, que é a bacia do Ribeira do Iguape. Tá? Então, Piedade, ela até ela tem, dentro dessas bacias, também tem unidades do DAE que fazem a análise dessas outorgas. Então, o pessoal que está, por exemplo, na região 10, que é do Médio Tietê, Sorocaba, que tem muita gente pedindo outorga, a outorga demora um tempão. A 14, que é do Alto Paranapanema, ela já, tipo assim, tem caso de outorga na região do Médio Tietê, Sorocaba, que demora ano para sair a outorga. A 14 não passa de 60 dias. E o pessoal aqui do Vale do Ribeira, que é uma região extremamente pouco desenvolvida, né? Você tem pouca indústria, você tem pouco, não tem muita fazenda, até porque uma boa parte disso é coberto com Mata Atlântica. Já teve o caso de uma mulher aqui de Piedade que a gente fez o pedido de outorga dela. 2 dias depois, o pessoal do DAE me mandou uma solicitação de uma informação adicional. 10 dias depois, a outorga estava publicada no Diário Oficial. Então, tem esse tipo de coisa também. O pessoal da região do Médio Tietê, que é a PCJ e a Médio Tietê Sorocaba, que é composto por essa 5 e essa 10, é efetivamente o pessoal mais ocupado com outorga e é onde mais demora a outorga, com certeza. Tá? Então, como comentei, existem algumas, nesse caso, né, o pessoal voltando um pouco atrás aqui, essa PCJ, ela na verdade ela começa em Minas Gerais. Então, existe aqui na PCJ, dependendo do lugar, existe uma participação da Agência Nacional de Águas, que é a ANA, que, na verdade, tudo que o DAE faz, manda para a ANA também. Né? Mas aqui, às vezes, tem uma atividade direta da ANA, por a gente estar falando de uma bacia que começa em Minas e vem para São Paulo. Existem algumas bacias, como essa, que a do Alto Paranapanema, a maior parte dela está no estado de São Paulo. Porém, nós temos aqui o rio Itararé, né, que tem do lado de cá São Paulo e do lado de cá tem uma outra bacia também. Aqui é do Médio Paranapanema, tem o Paraná para cá, mas aí o DAE trata da margem direita do Paranapanema, da margem esquerda do Paraná, que está aqui, né? E aí por diante. Tem o Rio Grande, que também aqui está tal coisa, mas aí nesse caso você não tem necessariamente. Aqui também tem alguma interferência, né? Aqui essa 6 a 8 tem alguma coisa, a 9 também, mas o restante é só um trabalho específico do Estado de São Paulo. Tá? Eu já comentei isso, né, que só Piedade faz parte de 3 bacias distintas, né? Isso é uma coisa, assim como o prefeito de Piedade queria que a cidade se tornasse a capital nacional da alcachofra, ela pode se tornar a capital estadual das águas, né? Porque só aqui nascem 3 bacias hidrográficas importantes do estado de São Paulo. Bom, aí nós vamos falar um pouquinho a respeito da distribuição de água no planeta. Tá? A gente tem 97,3% da água do planeta
ela é água salgada, tá? 2,7 desta água, do total da água que existe no planeta, ela é água doce. Porém, 77,28% da água doce está nas geleiras, ou seja, 2,08 da água do planeta está da água doce, que é o total da água do planeta, está dentro das geleiras. Se você falar em aquecimento global, a geleira derrete, vai virar água salgada também, tá? Depois tem 22,4% de água subterrânea, ou seja, 0,6% da água doce do mundo está em água subterrânea. 0,35% da água doce está em lagos e pântanos. 0,04% está na atmosfera e apenas 0,01% em rios e córregos. Então, a quantidade de água que a gente tem superficial, apesar de parecer muito grande, ela é muito pequena, tá? Ela é muito pouca água que a gente tem disponível superficialmente. E aí vamos voltar de novo à Piedade. Piedade tem, pelas características geológicas da cidade, ela tem muito pouca água subterrânea. Você não tem grandes poços de água com vazões significantes de água subterrânea aqui na cidade. Eu conheço basicamente 3 poços que dão mais do que 10 mil litros de água por hora. Um é o poço aqui do bairro dos Leitos, que dava 81, estamos falando de 35 anos atrás, 36 anos atrás. Eu era um rapaz novo quando vim fazer esse poço aqui para a Sabesp. Esse poço dava 26 mil litros de água por hora e ainda parece que continua dando essa vazão. Tem próximo daqui um cliente que a gente fez um teste de vazão recentemente para uma outorga dele. O poço dele dá 14 mil litros de água por hora. E há uma notícia de que o Pereira do Centro tem um poço que foi furado há uns 2 anos atrás. Não sei nem se ele está usando o poço ou não, mas é um poço que é para dar alguma coisa em torno de 16, 17 mil litros de água por hora. O resto, você sai, é 1.000 litros, é 2 mil litros, é 3 mil litros. Quando o cara acha um poço com 5 mil litros, é mosca branca, é alegria. Tá? Então, o poço para a cidade de Piedade, para qualquer tipo de atividade que requeira um volume maior de água, ele não é indicado. Você pode até tentar fazer um bom poço, fazer um estudo bastante razoável para poder fazer isso, mas você corre o risco de realmente fazer o poço e não ter a água que você deseja. Tá? E aí nós vamos falar um pouquinho de disponibilidade hídrica, que várias vezes a gente já comentou a respeito disso, várias vezes a gente já discutiu. E o que é disponibilidade hídrica? É a quantidade máxima de água, na verdade é assim, é a quantidade de água que tem numa bacia hidrográfica, e aí eu tenho que, de acordo com parâmetros técnicos, eu vou fazer um cálculo para dizer, olha, a quantidade de água que eu posso tirar desse ponto aqui é tanto. Por quê? Porque eu tenho que obedecer várias regras, elas são de cálculo hidrológico, né? E eu tenho que atender a legislação, porque eu também não... eu tenho
100 metros cúbicos aqui nesse córrego. Eu não posso tirar esses 100 metros cúbicos. Por quê? Porque se eu estou tirando tudo e toda a água que chega aqui, eu estou prejudicando o pessoal que está para baixo, eu não posso fazer isso, né? E também eu estou fazendo um crime ambiental. Eu estou cortando a água, eu estou acabando com um ambiente que está totalmente ligado a esta. A vida desse ambiente depende dessa água e eu não posso retirar essa quantidade. O que acontece? No nosso caso, Piedade é uma cidade que está muito próximo das nascentes, ele tem muita nascente em Piedade. Mas a gente tem muito pouco rio caudaloso na cidade. A gente tem muito córrego e tal. Se você for olhar o Pirapora aqui, ou o Sarapuí aqui, eles não passam de ribeirões razoáveis, mas não dá para chamar de rio. O Turvo já tem um volume um pouco maior ainda dentro do limite da cidade. Mas a maior parte, todo mundo que tem um sítio em Piedade acaba tá perto do uma nascente, passa um corguinho para cá, outro para lá, mas essa água não é suficiente para você fazer muita coisa. É muito pouca água, tá? E é muito importante isso, em termos de sustentabilidade, não só ambiental, tá? A gente teria que pensar nessa política de fazer essa análise da disponibilidade hídrica, até para que o agricultor da cidade, que é, no final das contas, o que move a economia da cidade, entendesse o que ele pode fazer, o que ele pode plantar, e muito provavelmente buscar tecnologias melhores para fazer a irrigação dos seus plantios. Essa é uma coisa muito séria que tem que ser discutido. Eu acho que o poder público municipal se aliar e se preocupar com essa questão, porque você pode estar provocando uma série de problemas, inclusive inviabilizando no futuro a própria agricultura do município. Tá? Então, para dar uma noção, o que é a disponibilidade hídrica, eu peguei uma planta daqui da região da minha casa. Então, agora vocês já sabem, eu moro exatamente aqui, tá? Nesse quadradinho. O que acontece? E eu tenho um conhecido que mora nesse quadradinho azul. Se eu quiser pegar água no córrego que está lá na minha divisa, tá? Aqui está, eu demarquei em azul aí por onde passam os córregos aqui. Se eu quiser pegar água aqui na minha área, a bacia de contribuição que eu tenho é essa vermelha, tá? Já o meu vizinho aqui de baixo, meu conhecido que mora aqui embaixo, ele tem toda essa azul mais a minha vermelha aqui, tá? Então, esta é a bacia de contribuição. Significa o quê? Qualquer água que cai dentro desta área da vermelha e da azul vem parar exatamente nesse ponto aqui, tá? Qualquer água que cair nesta área vermelha vem parar aqui, tá? Só que ela segue e vai parar lá na casa, na casa do meu vizinho, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, e ele está basicamente a 1 quilômetro de distância aqui de mim. Eu reconheci que eu tenho alguns geólogos assistindo
essa conversa, aqui, senhores, passa a falha de Itaxaquara, tá? É conversa de geólogo, tá? Bom, o que eu tenho aqui? A área da bacia, aquela vermelhinha que eu tenho em quilômetros quadrados, eu tenho 0,69 quilômetros quadrados de bacia de contribuição se eu for pegar água aqui no meu sítio. O meu vizinho, ele já tem basicamente 3 quilômetros quadrados de área de bacia de contribuição. Feito isso, existe um cálculo, tá, que é feito baseado principalmente na pluviosidade média anual da região. E aí o que a gente tem é o seguinte: a vazão média naquele ponto vermelho, tá, é de 25 mil litros de água por hora. Já no ponto azul aqui do meu vizinho, ele tem 108 mil litros de água por hora disponíveis. Bom, a vazão mínima, tá, que eu tenho que deixar passar são 3.600 litros de água por hora. Se eu for, de fato, lá nesse ponto onde eu iria fazer a captação, eu vou dizer para vocês que a vazão de 25 mil litros aqui, na realidade, ela é puxada por dias de chuva muito intensa, tá? Porque, na média, de fato, e aí você tem que entrar num cálculo muito mais complexo, eu diria que lá embaixo tem uns 10 mil litros de água por hora, e eu só poderia pegar entre 4 e 6, de acordo, vou ter que ver como é que está. E eu acredito que lá embaixo, no meu vizinho, esse número já esteja muito mais próximo do real, tá? E aí a vazão mínima dele, apesar de ser uma vazão mínima alta, né, comparada com a minha aqui, a minha é alguma coisa em torno de 1/8 do total, a dele é em torno de 1/5 do total, ele vai ter condição de tirar, com certeza, 30, 40 mil litros desse ponto, e eu não vou poder passar de tirar 5. Tá? Então, a gente está. É um número inicial, tá? Existe a necessidade de fazer cálculos muito mais complexos do que isso para poder realmente estar dando os valores corretos, mas isso aqui mostra para vocês que existe uma diferença muito grande em tamanho de bacia. Então, quanto mais perto você está da nascente, muito mais, vamos pensar, muito menos água você vai poder tirar, tá? Quanto mais você tiver lá embaixo, você tiver lá no... Em vez de você estar aqui no Turvo, se você estiver lá no Paranapanema ou lá no Paraná, você pode tirar uma quantidade bastante razoável de água que não vai ter problema, tá? Bom, aí a gente vai entrar no assunto de fato que a gente tem que discutir. Quem tem que ter uma outorga? A outorga, ela é um ato do governo estadual, ou seja, é o governador, não é ele que assina, mas são os caras que têm a procuração dele, o presidente do DAE é um deles, né? O diretor-presidente do DAE é um deles. Então, a outorga é uma autorização do Estado para que você faça uso do recurso hídrico, que é um bem
comum a todos os cidadãos. Tá? Então, o Estado outorga você usar, desde que isso seja justificado, etc. e tal, para que você vai usar, como é que você vai usar, etc. e tal, e tem a sua função. Então, a outorga, ela é essa autorização do Estado para que você utilize a água. E o que é outorgado? Todo e qualquer tipo de interferência em recurso hídrico tem que ser outorgado. Barragens, tanques, travessias, captações superficiais, captações subterrâneas, lançamentos, desvio, retificação, canalização de curso d'água, enfim, essas são basicamente todas as coisas que você pode fazer interferindo em um recurso hídrico. Então, vamos lá. O que é barragem? Barragem é aquilo... Você tem um rio, um córrego, um ribeirãozinho, ou aqui em Piedade é muito comum, o cara tem uma nascente, ele já faz uma barragem ali e já começa a juntar água ali na nascente. Tá? Então, você tem uma barragem interceptando o curso d'água e você vai gerar um lago desse lado aqui. Né? A montante dessa barragem vai ter um lago que vai ser criado porque você barrou a água exatamente para isso, para você poder passar água, reservar essa água. Existe também o tanque. O que é o tanque? Qual a diferença do tanque para a barragem? O tanque, na verdade, você pega um espaço, você cava, você pode ver que aqui estão falando de um negócio quadrado, né? O cara fez um negócio retangular aqui para criar peixe. Então, isso aqui é um tanque, ele é escavado e não é uma barragem. A barragem você sobe um muro de terra, de concreto, de seja lá o que for, né? E aí você cria um lago a partir de barrar esse curso de água. O tanque não. O tanque é escavado no chão, tá? Ele às vezes pode até... O cara escava, põe um talude em volta e consegue fazer um pouco mais alto. E essa água, normalmente, ela é... O cara tem lá um córregozinho numa altura maior do que a do tanque, ele desvia e joga uma água aqui, ou então é uma área de pântano, ele escava e ele consegue uma área de várzea, e ele escavando a água começa a aparecer. Tá? Então, esse é o tanque, que é um pouco diferente da barragem. Uma outra coisa que tem é a travessia. Tá? Esse lugar aqui, ele é uma fazenda, ele tinha um curso de água, e esse curso d'água vem para cá. Faz uma curvinha aqui e vinha para cá. Então, o cara, ele precisa passar a estrada aqui para poder ir para um lado para o outro sítio. Então, ele está fazendo uma travessia. Ele põe um tubulão, esse tubulão deixa passar a água, e isso aqui não é nada mais, nada menos. Também, você fala, outro tipo de travessia, uma ponte é uma travessia. Tá? Eu estou falando de uma travessia aqui de pequeno porte, e você tem pontes que atravessam rios imensos aí. Tá? Então, a travessia pode ser uma coisa, um tubulão, assim, que é uma coisa que você vê muito em cidade, também esse tipo de coisa, mas pode ser também uma ponte. A captação superficial, ela normalmente é feita nas barragens. É aqui o desenho típico, você tem lá um mangote entrando dentro da barragem, aí o cara tem lá uma bomba e aí ele joga essa água ou direto para a irrigação, ou ele joga em um outro lugar onde ele vai reservar água, um reservatório, mas enfim.
Basicamente, as captações elas são feitas, as superficiais são feitas dessa forma. A captação subterrânea ela pode ser feita através de dois tipos de poços, basicamente. Um é aquele famoso poço caipira, que aqui já não está tão caipira, foi feito com concreto, anéis de concreto, e o outro é o poço tubular profundo, que tem, essa aqui tem um diâmetro de 1 metro, esse aqui tem um diâmetro de 20 centímetros. Esse vai pegar água do lençol freático, e o objetivo é não pegar a água do lençol freático, pegar a água dos aquíferos mais profundos, né? Para você ter a certeza que na seca esse aqui pode diminuir muito a vazão, baixo nível, e esse aqui já não, esse aqui você já tem uma garantia de que essa água vai estar disponível, teoricamente, sempre. Tá? O que são lançamentos? Lançamentos são, basicamente, você, por exemplo, você pega lá uma água, você tem uma indústria isolada, você precisa, você tem um volume de efluente, você vai fazer uma ETE, e aí você vai ter que lançar em algum lugar esse líquido, desde que esteja devidamente habilitada essa ETE e que ela lance os seus efluentes de acordo com a legislação, ela pode lançar a água, o esgoto tratado em um córrego qualquer. Tá? Existem parâmetros também de volume, de qualidade. Aquele cálculo hidrológico que a gente falou lá atrás também serve, por exemplo, para o cara estou montando um condomínio, vou ter que lançar no rio, porque não tem rede pública de esgoto no local, vou ter que lançar no córrego. Então, você tem que conhecer também os cálculos hidráulicos para, por exemplo, lançar isso num curso d'água, porque você tem que prever, você tem que analisar a água daquele córrego, o volume que você vai ter, as características projetadas do seu lançamento, e aí você tem que fazer um estudo de diluição desse esgoto. Tá? E há também, aqui em Piedade, no bairro dos Leitos, tem um caso muito interessante, que o cara capta água em um córrego, no ribeirão, e ele joga essa água de volta lá para a cabeceira do ribeirão, onde ele tem uma barragem, e dali dessa barragem ele faz a irrigação dele. Por que ele precisa fazer isso? Porque a disponibilidade hídrica no local onde ele capta é muito baixa. Se ele tirar o que ele precisa, ele seca o reservatório, não dá conta aquela área que ele tem. E aí, isso dá uma volta, vai lá para frente, e ele tem uma captação longe, 3, 4 quilômetros, e ele lança essa água nesta barragem de volta. Tá? Então, ele está fazendo uma reversão da bacia, ou seja, ele pega a água que está lá embaixo e joga aqui em cima para poder fazer. Então, aí ele tem uma reversão, o cara tem uma captação superficial e um lançamento de água no córrego lá em cima. Tá? O lançamento também é utilizado quando você faz uma transposição, ou seja, você pega a água de uma bacia e joga numa outra bacia. Tá? Então, é uma captação na bacia X e um lançamento
na bacia Y. Tá? As demais outorgas, tá? Desvio, retificação, canalização, elas geralmente estão ligadas à obra pública. Não adianta você querer ir lá falar que você quer, eu não gosto do córrego passando nesse lado da minha casa, eu vou retificar ele e vou passar ele do outro lado. Esquece que o DAE não vai te dar essa autorização. Tá? É uma coisa muito ligada à necessidade de obras públicas, de consertar obras públicas. O cidadão comum não tem muita facilidade de fazer isso, porque a justificativa tem que ser muito séria para que você possa fazer isso. Tá? No estado de São Paulo, quem é responsável pelas outorgas é o Departamento de Águas e Energia Elétrica, que é o DAE. Tá? É ele que tem toda as exigências e as normas, e dita as normas, e altera as normas para que elas possam ser melhoradas, tá? E é ele que faz isso no estado de São Paulo. Geralmente cada estado tem o seu órgão que faz. As outorgas são muito parecidas de um estado para o outro. Muda alguma coisa. Por exemplo, existem tipos diferentes de outorga? Existem. Tá? Existe uma outorga que é chamada dispensa de outorga. Tá? O que é essa dispensa de outorga? Na verdade, ela é uma outorga que você vai pedir uma outorga, o processo é muito parecido, é um pouco mais simplificado em determinados casos, mas nem sempre o pessoal do DAE pode exigir a documentação equivalente de uma outorga. Isso tem acontecido bastante, não tem sido pouco, tá? E elas, quando é que você tem a dispensa? Quando você tem uma captação superficial que não ultrapassa 25 metros cúbicos por dia. É uma quantidade pequena de água. Mas, por exemplo, um cara que mexe com uma horta, isso é suficiente. Tá? Mas veja bem, essas várias. Se você, eu tenho 4 captações de 24 metros cúbicos por dia. Se tiver na mesma bacia, meu amigo, você vai fazer outorga das 4. Tá? Porque captação pode ser única ou várias captações dentro da mesma bacia que não ultrapassem os 25 metros cúbicos por dia. Para a água subterrânea, a gente está falando em 15 metros cúbicos por dia. Tá? E para barramentos, tá? Que eles, em conjunto, não ultrapassem o volume reservado de 50 mil metros cúbicos. Então, você pode ter, se tiver 51 barragens, cada uma de 1.000 metros cúbicos, você vai ter que fazer a outorga para todas essas barragens, não vai ser dispensa de outorga. Tá bom? A validade das outorgas depende muito do tipo de outorga. Quando você fala em dispensa de outorga, nós estamos falando, teoricamente, ela é eterna, tá? Porém, já houve uma mudança nessa legislação. Antigamente, até 2017, os valores eram menores. Tá? Então, você falava em captação subterrânea, era no máximo 5 mil litros, era dispensa. Agora é 15.
barramentos, era 30 mil metros cúbicos, agora é 50 mil. Captação superficial era 15, passou para 25. Mas isso não implica que, por exemplo, o DAE, por uma questão de excesso de captação, ele não comece a aumentar ou diminuir esses volumes para que não haja um prejuízo ambiental e que a coisa seja usada de forma racional. Quem pode interferir nisso são as bacias hidrográficas também, tá? Os comitês de bacia. Tá? Travessia, barramento, tanque, que são coisas que... Então, as outorgas, basicamente as outorgas de captação, seja ela de superficial, subterrânea, ela tem um prazo de validade de 5 anos para pessoas jurídicas e físicas e de 10 anos para as empresas de saneamento. Então, as outorgas da Sabesp, iguais a que você está pedindo, elas têm 10 anos, a sua é 5. Por quê? Porque você pode mudar mais facilmente o seu consumo. A Sabesp já não. A Sabesp ela tem projetos de trabalho de 30 anos. Né? Outorga de travessia, de barramento, de tanque, elas são dadas com 25 anos. Tá? E aí, no caso, para empresas de saneamento, que tem barragem, ou de energia, a geração de energia eu acho até que é mais do que 30 anos. Depende do projeto, da concessão, etc. E tal. Então, são outorgas muito mais longas, mas não é o que a gente está discutindo aqui. Né? É necessária a contratação de um técnico para fazer uma outorga? Se você entrar no site do DAE, eles vão falar que não. Então, tecnicamente, não. Qualquer um pode entrar no site do DAE, pedir outorga. Ele tem que ter um conhecimento básico do que ele está falando. Tem que entender. Vai fazer de poço, ele tem que entender alguma coisa de poço, tem que saber alguma coisa de coordenada, de localização, etc. e tal. Mas captação superficial, barragem, travessia, elas dependem da apresentação de vários cálculos hidrológicos, que são complexos, tá? Para determinar as vazões que podem ser exploradas num determinado ponto. Ou, se você for fazer um cálculo de uma barragem, de uma travessia, de uma ponte, você tem que saber fazer os cálculos necessários para você determinar uma chuva que existe na engenharia, que é a chuva de 100 anos, de 200 anos, de 1000 anos, que são chuvas torrenciais que podem ocorrer a cada 100 anos, a cada 200 anos ou a cada 1000 anos, para você determinar o porte da barragem, o sistema de extravasão dessa vertedor, extravasor. Tudo isso tem que ser calculado, até porque tem uma questão de segurança nessas barragens. Né? Então, você não faz isso sem a ajuda de um profissional. Por quê? Porque também o DAE vai pedir que você faça esses cálculos e apresente a anotação de responsabilidade técnica de quem fez esse cálculo para você. Tá? Então, na verdade, você pode pedir a outorga, mas
os cálculos que você vai utilizar para pedir essa outorga tem que ser algum engenheiro que vai fazer para você. Tá? No caso de poços, né, eles vão pedir descrição litológica, perfil construtivo, teste de vazão, interpretação de teste, etc. e tal. E a RT disso. Então, na verdade, a melhor coisa é você não querer se mexer nisso, que acaba dando um problema muito sério. Já vi muito isso. E contrata logo o técnico, porque o que ele vai ter que te fazer acaba, para ele fazer o processo dentro do DAE é muito mais fácil do que para você, e ele vai cobrar baratinho, já que ele vai ter que fazer todo o resto do processo para você, todo o resto do trabalho. Então, dá para fazer? Dá. Porém, você vai precisar de um técnico para te auxiliar, porque o DAE vai te fazer uma série de exigências que vão te fazer ter que contratar alguém para fazer isso. Tá? Para vocês terem uma ideia, quando você fala em perfuração de poços, na verdade, você, especificamente para poços, você tem que pedir uma autorização prévia para construir. Tá? E essa autorização, ela também tem que apresentar um projeto do poço, uma avaliação hidrogeológica, etc. e tal, para você poder pedir, para eles poderem aprovar que o seu poço seja feito. Tá? Então, muita gente contrata a empresa de perfuração e né, vai ficar caro fazer a outorga, etc. e tal. Ou contrata o Zé da Esquina para fazer o poço, depois ele passa alguém, ele é denunciado, ou daí quer saber do poço, ou ele fala, puta, eu tenho um poço, eu consigo irrigar aqui, eu preciso ter, o banco vai pedir outorga. A hora que ele for pedir a outorga desse poço no DAE, ele vai ter que ter o projeto, ele vai ter que ter o teste de vazão. E aí, se ele contratou uma empresa que não faz isso, ele não vai ter documento para fazer. Tá? E aí, o trabalho vai ter que ser refeito, não o de perfuração, mas vai ter que fazer teste de vazão, etc. e tal, que vai acabar ficando mais caro do que se ele tivesse contratado já o teste de vazão junto na hora de fazer a perfuração. Tá? Existem algumas coisas que já existiam na legislação e que o DAE tinha deixado de lado. Porém, ele atualmente tem pedido com mais frequência. Quando você faz uma barragem, você não está só barrando o rio, você está fazendo uma intervenção no recurso hídrico, mas também está fazendo uma intervenção em área de APP. Colocar uma bomba do lado do rio para tirar a água também é uma intervenção em APP. Tá? Fazer uma travessia, por menor que seja aquela que vocês viram lá, também é uma intervenção em APP. Tá? Então, o DAE não estava pedindo isso, mas eu tenho visto um movimento muito frequente de estar pedindo agora de novo a regularização junto à CETESB. O que ele faz? Ele pede para você vai ter que fazer essa regularização, você dá a entrada, protocolo pedido, com o pedido na CETESB em mãos, o DAE fala, bom, ele já se entregou para a CETESB, então ele agora, ele que se vira com a CETESB. A minha parte, que era outorga, e que era reclamar dele fazer esta intervenção, ele já está fazendo, já está na CETESB. Agora o problema não é mais meu, é da CETESB e dele. Tá? Então, tem ficado um pouquinho mais complexo ultimamente. E aí tem a grande
reclamação do pessoal que é o tal do hidrômetro. Por que eu tenho que ter o hidrômetro se eu não vou pagar água? Se os caras estão querendo que eu ponha hidrômetro, é porque querem que eu pague a água. Não. Na verdade, o hidrômetro, ele serve para que seja feito o gerenciamento das intervenções, né? Então, se eu estou explorando muito um determinado aquífero, que é o que a gente chama uma área que produz água subterrânea, se eu puser muito poço naquele lugar lá, pode ser que eu acabe rebaixando o lençol, tá? Então, a partir deste conhecimento, o DAE começa a gerenciar. Fala, olha, naquela região não pode fazer mais poço. Naquele lugar não pode fazer mais. Não dá mais, não cabe mais um poço lá. Então, por exemplo, Ribeirão Preto, que é uma cidade que tem basicamente toda a água de Ribeirão Preto, ela vem de poços artesianos. Tá? E o nível do lençol dos poços de Ribeirão Preto já caiu coisa de 30 metros. Isso é uma coisa assustadora, na realidade. Tá? Por quê? Porque se você secar isso tudo, onde é que Ribeirão vai arrumar água? Tá? Então, o que acontece? O DAE passa a dar preferência para o consumidor público que vai para saneamento, tá? Para saneamento público, as pessoas vão ser atendidas com essa água e deixa de lado as intervenções que seriam, por exemplo, numa indústria, eu vou montar uma indústria de papel e celulose aqui em Ribeirão Preto e eu vou precisar consumir 200 mil litros de água por hora e eu vou ter que pegar no aquífero onde... Esquece. Não vai mais se instalar lá. Não vai ter essa autorização. Tá? E para isso é que tem uma autorização que normalmente é solicitada do DAE para grandes consumos, tá? Que chama-se DVI, que não é nada mais do que fazer uma consulta antes de fazer a sua obra ao DAE, se há disponibilidade de água naquele rio ou naquele aquífero, tá? Então isso serve para loteamento, serve para grandes consumos de água, porque você vai fazer um negócio desse e você não tem água suficiente, tá? Disponível, seja ela superficial, seja ela subterrânea, procura outro lugar para fazer a implantação do seu empreendimento. Até porque, se você for pensar, cara, eu já vi isso em 1986, 87. Um pessoal veio se instalar aqui em Sol de Pirapora, precisava de uma quantidade de água super alto, contrataram o homem da varinha, o cara falou que ia dar água, e eles começaram a construir. Só que não dava a água que os caras precisavam. E aí, esses caras tiveram um prejuízo enorme, porque eles estavam com o barracão da empresa pronto. Só que sem água não tem como funcionar aquele tipo de empresa. Então, sempre essa questão é importante. E o hidrômetro, como é que o DAE gerencia isso? Na verdade, ele gerencia da seguinte forma: ele pede para os usuários, a partir de um determinado volume de água que essas pessoas consomem, seja da agricultura, seja da indústria, seja pessoa física, seja qualquer um. Eles pedem que você faça a leitura mensal, ou dependendo do volume, se é um volume muito alto,
semanal, tá? Da água e entre no sistema, no site e coloque essas medições lá, que é a forma que eles têm de ir coletando dados para poder fazer o gerenciamento do recurso hídrico dentro do estado de São Paulo. Tá? Então, realmente, as coisas estão andando para que haja esse gerenciamento de fato. Tá? Então, primeiro, ele controla se o cara está realmente dentro da outorga dele, dentro do volume outorgado. Muitas vezes as pessoas... O que acontece normalmente, estou falando de experiência já de alguns anos, trabalhando com isso, normalmente as pessoas superestimam o volume de água que elas consomem. Eu devo gastar aqui no meu sítio, vai uns 10 mil litros de água por dia. Aí você põe o hidrômetro, o cara descobre que ele não gasta 1.000. Tá? Que consumo humano é quase nada, é muito pouco. Tá? Já numa irrigação, o cara pede 200 e, se bobear, ele joga 300 mil litros de água por hora na irrigação. Então, tudo isso depende, sabe? Tem que ter um controle e as pessoas precisam se educar com relação a isso também, porque esse é um bem. Vou voltar a falar, a água é um bem público, pertence a todos, e ela tem uma pessoa qualquer que precisa para alguma atividade aquela água, ela vai solicitar a autorização para o uso desse bem público, que é público e não é dela. Não é porque está dentro do terreno dela, é que é dela. É um bem público mesmo. A água, ela é um bem público e tem lá o seu valor econômico. Tá? Bom, aí tá. Meu nome é Antônio Carlos, está meu contato, está o contato da Associação dos Engenheiros de Piedade Itapiraí, tá certo? E aí eu fico à disposição de vocês para qualquer tipo de pergunta, tá bom? Eu só parar a apresentação aqui, Fábio, para poder te responder. Pode falar, Fábio. Não queria deixar de agradecer a você, Antônio, que é um assunto de extrema importância para o nosso município e região, né, que é sobre esse outorga e tal, mas eu fiquei sempre tenho aquelas dúvidas assim, que eu vou aproveitar agora, seja, né, por mais que você seja meu amigo aí, mas você teria condição de falar sobre piedade em relação, por exemplo, quando você fala no planeta, 6%, né, de água subterrânea, 1%, 0,1% no rio, piedade, para você poder falar assim, mais ou menos em porcentagem, o que seria piedade, se você tiver esses dados, gostaria de saber. E também já engatar outra pergunta, é que a gente vai, assim, às vezes ficar lendo algumas reportagens, então eu acho que eu estou tentando lembrar onde eu vi, mas eu li alguma coisa sobre o aquífero Guarani, que ele é compartilhado por 4 países, né? Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Diz que o Uruguai estava tentando fazer um uso indevido. Eu vi uma boa reportagem, fiquei meio preocupado e, se caso, você que é um bom leitor, que eu sei que você lê 4 jornais por dia aí, se puder dar um alô para a gente, eu agradeço. Tá. Bom, Fábio, esse dimensionamento eu não tenho, porém, dentro daqueles volumes que a gente está falando, tá?
Piedade, cara, ela deve ter uma relação melhor de água superficial do que de água subterrânea, tá? A água subterrânea, ela tem, como é que eu vou explicar a vocês? Existem, eu vou abrir aqui uma apresentação que a gente fez aqui, quer ver? Vou mostrar para vocês, só um minuto, para tentar explicar isso. Então, acontece o seguinte, nós estamos aqui, Piedade está mais ou menos nessa área verde aqui. Essa área verde são rochas cristalinas, tá? Rochas cristalinas aqui, no caso, são granitos, rochas metamórficas, etc. e tal. Então, nós estamos por aqui, assim, tá? O que acontece? A água, onde está escrito aqui Campinas, você pode colocar Sorocaba, que está no pé da baixada nossa aqui, tá certo? E aí você tem o quê? Você tem um grupo chamado Grupo Tubarão, que em Sorocaba não dá água, mas em Porto Feliz, por exemplo, chega a ter poços de 70, 80 mil litros de água por hora, mas é um aquífero sedimentar. Significa o quê? Você tem basicamente 100 metros de espessura de areia. Calcule que dentro dessa areia tenha 30% de espaços vazios preenchidos por água. E aí você imagina aí, faça uma conta rápida, que você deve estar com a calculadora aí, eu estou com a apresentação aqui na minha frente, mas imagina aí uma área de 10 quilômetros quadrados, que são 10 mil metros, vezes 100. E aí você multiplica isso por 0,3. É mais ou menos o volume que você vai ter de água disponível naquele lugar. É uma quantidade de água absurda, cara. É muito alto, tá? Aí, o que acontece? Nesses lugares, você tem uma quantidade muito grande de água subterrânea. Logo aqui, ó, esse lugar aqui, que é o Guarani, tá? Esse Guarani, na minha época e na época do Parisotto, que está aí, ele era chamado de Botucatu. Botucatu e Piramboia. São duas formações geológicas que você... quem pega Castelo Branco, quando está chegando, subindo a serra, pouco antes de subir a serra ali de Botucatu, lá perto do quilômetro 180, 190, eu acho que o pedágio lá de Botucatu, acho que é quilômetro 200, tá? Você começa a ver que os barrancos são todos formados por uma areia branca, tá? Isso é uma areia de deserto, muito bem selecionada, que ela entra aqui para baixo, ela chega a ter 200 metros de espessura, e esse aquífero, veja bem, 200 metros de espessura, e ela começa aqui na região de Botucatu, passa por São Carlos, mais ou menos, vai para Ribeirão Preto, pega o Triângulo Mineiro, pega uma parte do sul de Goiás, entra em Minas, entra no Mato Grosso, vai até Campo Grande, mais ou menos, e desce. Tá? Basicamente, toda o Paraná, Santa Catarina,
parte do Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, veja bem, a coisa já começa a ficar ruim de novo, porque a Serra Gaúcha, ela é também formada que nem essa Serra de Botucatu, tá? Você, em cima desse arenito Botucatu, que é o aquífero Guarani, tá? Você tem um derrame de basalto muito grande, chega a ter 800, 1.000 metros de espessura, tá? Essa serra está lá na região da Serra da Serra que fica logo a norte de Porto Alegre. Então, isso também está escrito. O que acontece é o seguinte: para baixo você tem esse arenito, porém ele não está coberto com esse material. Então, o que acontece? As vazões tendem a ser menores. E quando você entra no Uruguai, na verdade, você tem uma pontinha só desse aquífero Guarani. Eu não sei o que os uruguaios iam fazer, mas normalmente o uruguaio, não ouvi essa história, o uruguaio normalmente faz menos burrada do que brasileiro. Tá certo? Então, creio eu que não deve ser nenhuma, deve ser só uma preocupação. Então, o que acontece é o seguinte, Fábio. Eu não consigo calcular esse volume de água, mas Piedade, até dentro desses números apresentados que eu coloquei aqui, deixa eu pegar aqui de volta. Piedade provavelmente não deve, proporcionalmente, não deve ter esse 0,01% de rios, não, de volume de água em rio. Deve ser mais baixo. Ele é compensado, por exemplo, que essa distribuição de água no planeta, nós estamos falando de água, é uma média geral. E aí, quando você entra em região, por exemplo, da Amazônia, isso pesa. Piedade, se fosse tudo igual Piedade, o volume de água seria inferior a esse 0,01, entendeu? Assim como a água subterrânea, se for considerar água subterrânea de Piedade, também a gente teria menos do que 0,6%, ou menos do que 22,4% da água subterrânea teria uma proporção maior de água salgada, vou pensar assim, ou mais água na geleira. Mas essa água não está aqui, tá? Piedade puxa com certeza para baixo essa média de água subterrânea e essa média de 0,35% de lagos e pântanos e 0,1% de rios. Tá? A gente tem uma proporção menor do que de outros. A gente está do lado errado da balança dessa média aí. Tá? O Edinho fez uma pergunta que eu vi aqui. Se o tanque do Fábio tem outorga. Não tem, Edinho. Não tem. Entendeu? Tá? Não tem. Não tem. Ali não tem outorga, não. Certeza. Tá? Mas é efetivamente um volume, vamos pensar assim, muito baixo. Não dá nem para considerar. Nem o Daí vai considerar que ele está sendo criminoso. Tá?
Mais alguma pergunta? Não sei se tem pergunta, mas é um assunto assim bem interessante para a Piedade em relação à agricultura, né? É uma pena que não tenha aí os participantes aí do poder público da parte aí dessa área aí da agricultura, que seria bem interessante aí para a Piedade. E região, né? Seria bem interessante. Mas eu acho que isso é uma questão que tem que ser feito, e como é que eu vou te falar? De alguma forma já tem um cerco a esse tipo de coisa, né? Porque antigamente o pessoal não outorgava nada, tá? E hoje, até como a lei, ela, a capacidade de fiscalização do Estado é pequena, eles começam a colocar parâmetros para que haja necessidade das outorgas. Então, por exemplo, financiamento agrícola, você tem que ter a outorga, tá? Qualquer loteamento que tiver uma travessia, que tiver uma ponte, que tiver um lago, tiver uma necessidade de um poço ou de uma captação superficial, vai ter que ter as outorgas, porque senão não vai ser aprovado o projeto. Tá? Então, existe uma série de coisas que estão sendo feitas e que estão melhorando a necessidade de você ter outorga, além do que, com o volume de outorga crescendo e tendo esta cobrança, que ela tem muito a ver com a questão de indústrias, grandes consumidores. A Sabesp paga, por exemplo. Tá? A Sabesp paga a água que ela capta para o DAE. Tá? Esse valor tem sido revertido para contratação de fiscalização. Tá? Então, está aumentando a fiscalização ao longo do tempo. Isso tudo demora um pouco, né? Se você for pensar, sempre demora, e as pessoas têm uma resistência a esse tipo de coisa, até porque foram criados da forma como eu falei. A gente foi criado considerando que a água é um bem infinito, que a água é minha, etc. E tal. Tinha também na época, tinha o pessoal que era mais ligado à ditadura, ou tinha mais medo da ditadura militar na época, que os rios são todos da Marinha. Tá certo? Tinha essa conversa também. Tá? Então, é uma coisa bastante significativa. E existe, apesar de ter uma dificuldade, porque as prefeituras também têm um pouco o próprio Estado meio que protege isso, tá? Mas as prefeituras elas têm que ter as outorgas das pontes, das travessias, entendeu? Tudo isso tem que ser feito, tá? Porque é necessário, tá? O Edinho ele não gosta de falar no microfone, só quando canta. Deixa eu ver aqui o que ele perguntou. Edinho, não sei onde está a sua pergunta, cara. Ah, tá aqui. Ele mandou para mim pelo WhatsApp. Vamos lá. No caso de motores de irrigação, que já faz anos que vem sendo utilizado, tem algum tipo de ação que o DAE faz? Como aqui na região tem essa característica, existe algum tipo de fiscalização? Olha, Edinho, na verdade, tem uma fiscalização. Tá? Tem. O que acontece é que
a maior parte dessas fiscalizações, elas agem sob denúncia, tá? Porque é muito difícil você ter certeza, eu vou lá fiscalizar no meio do mato. A maior parte, se você conhece isso, a maior parte dessas captações, elas estão. Você não consegue ver facilmente por uma imagem de satélite, por exemplo. Mas consegue, né? Então, esse é um recurso que está sendo usado também. E não importa se a barragem é velha, se a captação é velha, não tem importância. A pessoa tem que outorgar, tá? Ah, você está dizendo. A Damila está falando que ainda escuto dos moradores que da área rural que fulano construiu na área da Marinha. Deve ser da Marinha. A primeira vez fiquei procurando onde a Marinha tinha terreno em Piedade. Não tem, Damila, ela não tem. É que tinha porque a Marinha, na verdade, ela tem a questão de ela autoriza a navegação, né? Ela que dá o certificado para você poder pilotar uma lancha. A Marinha é o Detran dos veículos hidráulicos e de recursos hídricos. Então, até hoje o pessoal, é da Marinha, isso é responsabilidade da Marinha. Mas não é nada disso, não tem nada, Marinha não manda nada disso. A única, acho que é a Marinha que, que manda dentro do território, nas águas dos rios, acho que é do Peru, né? Que não tem mar, e os caras têm uma marinha grande lá, impressionante. Estava lendo outro dia a respeito disso. Lá a marinha, apesar de não ter mar, os caras são um poder forte. Né? Diz que eles mantêm a marinha porque eles pretendem um dia voltar a ter acesso ao Oceano Pacífico. Fala, Fábio. Não, eu lembrei aqui de uma amiga nossa aí, eu acho que ela é engenheira agrônoma, né? Estou tentando lembrar o nome dela, sei o sobrenome, eu lembrei agora, a Soares lá. E ela fez um trabalho muito bonito em Piedade, porque Piedade ela considerou o relevo, né? Aquela história do relevo, Fabiana. né? Fabiana. E eu lembrei não, aí a gente sabe que toda a agricultura, ela tem lá a quantidade de água para cada tipo de determinado de lavoura, né? E aí seria legal se houvesse alguma coisa relacionada à geologia versus agronomia em relação a consumo de água sustentável em relação à lavoura, ao que estaria plantando. Fazer uma sobreposição aí, seria bem, bem bacana, um trabalho bem relacionado aí, foi feito em Piedade, né, esse do relevo. Olha outra oportunidade de sair um mestrado, um doutorado excepcional em Piedade. Você sabe o que acontece, Fábio? É o seguinte, na verdade, é a geologia, né, que acaba, vamos dizer assim, são as características geológicas de um determinado terreno, que dão as características de relevo vamos dizer assim, da malha de cursos de água, tudo. Então, a geologia, na verdade, ela é a base para todo esse tipo de coisa. Tá? Então, ela tem uma característica que ela. E aí você tem, por exemplo, na região onde você tem granito, aqui em Piedade, que é uma boa parte da cidade, você tem um solo mais ácido. Tá? Aonde você tem as rochas metamórficas aqui na cidade, que você tem aqueles filitos brancos, etc. e tal, você tem um material mais básico, então é melhor para a agricultura, sabe? Só que, ao mesmo tempo, esses filitos brancos, eles têm muito pouco mineral, que a gente chama de mineral máfico, que são os minerais
básicos, metálicos. Então, você não tem ferro, não tem onde. Então, sempre. Piedade, na verdade, ela tem um clima muito bom e ela tem a possibilidade de você fazer. Veja bem, o índice pluviométrico de Piedade é 1.300 milímetros por ano, de acordo com o DAE. Tá? Isso aqui na região onde eu estou. Mas lá para a região da Vila Elvio, você tem uma pluviosidade muito maior. Em Itapiraí chega a 1.900 milímetros por ano de chuva. Então, estamos falando de volumes de água muito grandes, tá? Que, na verdade, se o pessoal conseguisse lidar melhor com a irrigação, uma irrigação mais pontual, mais bem feita, com volume menor, você conseguiria fazer plantio aqui o ano inteiro sem sobressalto nenhum e com as barragens cheias de água. Tá? Se você tiver a recuperação das áreas de APP, também seria mais água disponível. Tem um senhor aqui em Piedade que ele tem um sítio dividido pela metade. De um lado, o curso de água e ele tem a barragem que está assim. O alface chega na beira do rio, tá certo? E ele tem um outro lado desse mesmo sítio onde ele deixou o mato crescer. Então, ele tem uma barragem no meio desse mato que está lá limpinha, cheia d'água, tudo bonitinho. E do lado de cá, onde está tudo desmatado, não tem proteção nenhuma, a APP já foi para o espaço, cara, a barragem é assoreada, tem pouca água, seca, dependendo do período, entendeu? E aí esse é um problema muito sério, tá? O Edinho está me fazendo uma outra pergunta aqui aquele sistema do e-social não pega essa parte de regularização e controle do uso de água? Tem um barracão de lavadores que tem muitos ali na região do Turvo, Tapiraí. Edinho, não sei se o e-social faz alguma coisa disso, tá? Eu acho que quis perguntar se ele paga. Cara, eu acho que o pessoal que lava verdura não precisa do e-social para fazer as outorgas, né? Tá certo? É uma coisa que acho um pouco complicado, mas o grande problema do lavador é ele pegar a água, lavar, dependendo do produto que ele está lavando. Ele pode estar devolvendo essa água, porque ele pega, lava e joga de volta para o mesmo rio. Né? O que ele pode estar fazendo é mandando água contaminada com algum tipo de produto que pode ter nessa lavoura, não é impossível, e que isso pode prejudicar absolutamente tudo, né? E o que você percebe também é a degradação. Você vê ali dentro da vila ali, você percebe que há uma degradação do curso de água. Tem um curso de água lá que tem um monte de lavador. Então, é muito complicado, até porque tem lugar ali que o cara lança o esgoto do banheiro dele no curso d'água. Ele é isso, exatamente isso. O pessoal, ele pega a água no ribeirão, lava a verdura e joga verdura, batata, o inhame, sei lá o que ele lava ali, a cenoura,
Mas isso é um risco, tá? Essa é uma coisa que tinha que ser efetivamente controlada, tá? A coisa que tinha que ser melhor controlada. Eu tenho a impressão que isso ainda não caiu como é que eu vou falar? Isso não caiu ainda no olhar do DAE e da CETESB, tá? Porque o que acontece? Uma atividade desta, na verdade, ele tem que lançar o, a água que ele usou num ponto acima do lugar onde ele vai colher. Ou seja, essa água vai retornar para ele. Parte dessa água, né, vai voltar para ele. Ele tem que lançar acima do ponto de captação. Então, isso requer uma análise química dessa água, é um trabalho grande, mas não sei dizer para você, não vi muita gente preocupada em fazer esse tipo de trabalho aqui. Não conheço. Tá? Eu, uma vez, um lavador dessa região mesmo me pediu para fazer uma outorga para ele, porque ele estava preocupado que o pessoal. É muito engraçado, porque eles estendem tubo dentro do córrego. Então, se você está pegando aqui, e aí o cara acha que você está pegando pouca água ou está jogando água suja para ir lá para baixo, ele vai aumentando o tubo, vai subindo. Se você parar para olhar naquele córrego que tem lá, a quantidade de tubo deitada dentro daquele negócio lá é uma maluquice. Era, pelo menos, faz tempo que eu não vou lá. Mas os caras ficavam agindo dessa forma. Tá bom? E o volume é alto. Só que o volume é alto, mas também ele devolve muito, né? Ele tem pouca perda. Então ele pega aquela água e devolve no mesmo lugar. Então não tem o consumo, na verdade, ele é um usuário de água, mas ele é um consumidor pequeno, né? Ele usa a água, mas devolve. Existe esse parâmetro também, que às vezes é analisado pelo próprio DAE. O usuário, você, por exemplo, é o usuário. Você pega a água, você compra a água da Sabesp, ou se você tivesse um poço na sua casa, você pega a água, você consome muito pouco, né? Você toma, mas você é, retorna essa água para a natureza de alguma forma, através de fossa séptica, etc, etc. Tal. Você toma banho, então você não é um grande consumidor de água. O consumidor de água é, por exemplo, uma fábrica de cerveja. Ele pega a água e engarrafa, tá? Cerveja, de refrigerante, mesmo de água mineral. Esses caras são consumidores. Esses caras geralmente têm um tratamento distinto nessas outorgas e valores distintos também. E as empresas que lançam o esgoto em cursos de água, eles têm. Existe lá o valor, o volume, e tem um índice K, que é um fator de correção, que depende do valor, do tipo de efluente que você está lançando. Né? Então, o efluente de um cara que joga uma aguinha ok e um cara que joga uma água dentro da legislação ainda, mas já com algumas coisas um pouco mais complicadas, esse cara paga um K, é um fator de correção no valor, ele paga mais caro do que o outro. Tá? Pessoal, é isso. Podemos terminar? Tranquilo, Antônio, tranquilo.
Então tá bom. Gente, muito obrigado pela atenção, tá certo? E a gente está à disposição. Qualquer coisa, Karen Leite. Fala, Karen. Não, apertei sem querer aqui, foi mal. Oi? Mas, bem, Antônio. Tenha dó, hein, Cari? Antônio, parabéns pela palestra. Foi muito. Damila levantou a mão, baixou? Não, ela levantou a mão, tinha levantado. Tá bom, eu acho que é isso, né, gente? Tá bom? Qualquer coisa, estou à disposição. Todo mundo, se ficou alguma dúvida, fique à vontade. Tem um pessoal do CEDER aqui, tem um pessoal do CEDER aqui que está pedindo a gravação. Daí depois eu vejo com a Ana. Eu vou passar para eles que não conseguiram assistir, tinham compromisso. Tá bom. Beleza? Tá ok. Tá bom, então, gente. Até mais. Muito obrigado. Até a próxima. É só parar. Você entra lá e fala